Boa tarde, seja bem-vindo ao Falando Com desta semana. A nossa convidada é a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar presente nos nossos estúdios aqui na Diana FM. Ora, começo com uma questão de abertura, balanço de mandato, porque está quase a terminar o mandato. Quando tomou posse, quais eram os 3 objetivos principais que definiu para o mandato e o que é que já considera cumprido? Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer este convite para estar aqui presente e dizer que é um prazer. Digamos, para tentar responder de forma sucinta à sua questão. Na verdade, e apenas realçando alguns aspectos, eu quando me candidatei, e sobretudo quando apresentei o plano estratégico, houve 4 conceitos que eu, digamos, considerei, que era o conceito de liderança, o conceito de sustentabilidade, de compromisso, de transparência, que achava importante. E cada um destes conceitos, ou cada um, no fundo, também implicava, de certa forma, o avanço em determinadas áreas. A liderança, sobretudo, o reconhecimento da universidade em determinadas áreas, tanto no campo da formação como no campo da investigação, e também, se me permitem, na questão do compromisso, o compromisso com a região. Entre vários outros aspectos que estão, aliás, digamos, coligidos nesse plano estratégico. Mas se me pedissem hoje para fazer realmente o balanço destes 4 anos e focando naquilo que, digamos, em alguns aspectos que eu acho mais importantes, não esgotando, obviamente, outros, eu dividiria em 3 ou 4 níveis. O primeiro, na questão da formação. Da formação, e acho que aqui foram dados passos importantes, tendo em conta que fomos, ao longo destes anos, abrindo novas formações, nomeadamente primeiro ciclo, que foi, se nós seguirmos, digamos, essa sequência temporal, no ano em que nós tomámos posse, abriu a formação em Ciências Biomédicas, depois, no ano seguinte, a licenciatura e o mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que achámos que era uma área absolutamente crucial, tendo em conta a evolução da própria sociedade, e que, aliás, toda a evolução posterior veio a confirmar a importância desta área. Depois, a questão das ciências farmacêuticas, do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, e tanto as ciências biomédicas como as ciências farmacêuticas ligam-se, no fundo, a esta área da saúde, onde nós temos vindo a investir de uma forma contínua e muito clara, aliás, e também se prende com a opção que nós fizemos de ir construir a futura Escola de Saúde ao lado do hospital, portanto, mudando o projeto inicial, que era no chamado terreno da Malagueira, que mudámos para o pé do hospital, porque achámos que essa interação seria imprescindível para o futuro desenvolvimento da área da saúde na universidade e no território. E, portanto, ao nível desta formação, aumentámos estas licenciaturas que, no fundo, coincidem com áreas que consideramos estratégicas. E a par disso, os últimos anos foram também marcados pelo um aumento da oferta de cursos de pós-graduação e de microcredenciais, que, embora tenham aparecido muito no quadro dos projetos ligados ao PRR, portanto ao programa PRR, também vieram chamar a atenção para uma área onde nós pretendemos continuar a investir, que é a área da formação ao longo da vida, que já investíamos, mas que agora queremos reforçar. Tudo isto, na verdade, e claro, também houve um outro mestrado que abriu, também ligado nomeadamente à área da saúde, tudo isto fez com que nós, neste momento, tenhamos pela primeira vez ultrapassado os 10.000 alunos na universidade, e portanto também é um elemento que eu, digamos, realço deste balanço, os 10.000 alunos, portanto, no fundo, entre 10.500 e 10.600, mas ultrapassámos essa barreira. Temos também um número bastante
bastante significativo de alunos de terceiro ciclo, doutoramento. Somos, aliás, das universidades do interior, uma das que tem mais alunos de terceiro ciclo e doutoramento. E mesmo no ano, portanto, neste ano letivo, em que houve realmente uma quebra do número de candidatos no Concurso Nacional de Acesso, pelas razões que, aliás, já foram discutidas, a Universidade de Évora não teve essa quebra, pelo contrário, manteve os níveis de colocação no Concurso Nacional de Acesso que tinha tido nos anos anteriores e, portanto, foi bastante bom. Depois, diria que um terceiro aspecto que eu gostaria de realçar, para além de outros, tem sido o investimento e a reflexão em torno do nosso campus universitário. Porque nós temos um campus universitário constituído por vários edifícios, muitos deles situados no centro histórico, outros fora do centro histórico, outros também fora inclusive de Évora. Temos em Sines, temos em Estremoz, temos também em Alter do Chão, mas na verdade o edificado que está, digamos, sediado no centro histórico de Évora e nos arredores coloca-nos problemas, porque é um edificado muito antigo, que precisa de muita manutenção, e para além das obras que temos levado e feito ao longo destes anos, e algumas, aliás, que estão agora para se iniciar, com intervenções em diferentes edifícios, nós também demos atenção porque achámos que era muito importante fazer um diagnóstico e um documento de reflexão sobre o futuro desse campus. Portanto, elaborámos um diagnóstico que, aliás, pusemos à consulta interna, também consultámos entidades externas, e agora queremos fazer, e estamos já, em princípio, nas próximas semanas, vamos apresentar, digamos, um documento orientador daquilo que nós achamos que deve ser o desenvolvimento futuro do campus, independentemente das alterações que ocorram no futuro e independentemente das reitorias. Pensamos que a Universidade deve ter um planeamento a médio prazo para onde é que quer caminhar em termos de campus. É absolutamente essencial que a Universidade esteja no centro histórico e fazer da cidade, obviamente, o nosso espaço privilegiado de atuação, mas também é preciso pensar como dar resposta ao crescimento em número de estudantes, mas também aos desafios que as novas tecnologias nos colocam. Por outro lado, também, e eu diria este como último aspecto, demos uma particular, e acho que isso também é um balanço positivo, nós temos tido um aumento do número de projetos e, portanto, isso tem-nos permitido realmente ter uma maior capacidade na área da investigação, o número de projetos. Tivemos também uma avaliação bastante boa das unidades de investigação e o aumento do financiamento das unidades de investigação, e com isso espero que com isso também está ligado a um aumento da nossa internacionalização. Nós, inclusive, voltámos a algumas redes internacionais das quais tínhamos saído. Portanto, digamos que estes são alguns aspectos que eu gostaria de realçar. Como aspecto negativo, devo dizer, infelizmente custa muito dizer isso, mas ainda não foi desta que nós construímos a nova residência para estudantes, cujo projeto já temos, uma nova residência para 200 camas, mas que ainda não conseguimos construir, mas espero que ainda este ano possamos ter novidades sobre isso. Já lá vamos também ao alojamento. Antes, já falou aí também da medicina e a área da saúde. O curso de medicina continua a ser uma prioridade estratégica. Em que ponto está esta situação? O curso de medicina, portanto, nós submetemos de novo à agência de acreditação. E, portanto, estamos à espera de decisão. É um curso muito importante para o próprio território, muito importante para o hospital, porque é óbvio que o sucesso do hospital passa também passa por ter recursos humanos qualificados, obviamente nas suas diferentes componentes, não é apenas, obviamente, médicos, nas suas diferentes componentes, mas para isso é importante
que o curso de medicina possa exatamente também funcionar como alavanca dessa fixação de recursos humanos especializados no hospital. E, portanto, penso que esta é uma aposta que nós teremos que fazer. Todos nós sabemos que a acreditação de um curso de medicina não é fácil. E em todas as universidades, que aliás até hoje já tiveram, nunca houve uma acreditação à primeira vez, e penso que nunca, mesmo à segunda tenho algumas dúvidas. Mas ainda agora recentemente uma outra universidade pública teve reconhecimento, a UTAD, e ainda bem que o teve. E isso significa, para todos os efeitos, penso que foi a terceira vez, já não me lembro muito bem, mas foi isso. E, portanto, significa que estes processos nunca são fáceis, mas eu, sobretudo, o que eu acho importante é, não são fáceis, mas temos que perseverar no sentido de ter essa formação. Acho que temos as condições para a ter. Claro que o facto do hospital não estar terminado não ajuda, e tenho que reconhecer isso. Obviamente que o hospital terminado, com todos os acessos realizados, seria um elemento muito importante. Mas temos vindo a reunir e temos reunidas as condições para oferecer o curso de medicina, assim a agência de acreditação o considera. Muito recentemente também assinámos, aliás, um protocolo, a Universidade de Évora, o hospital e o GIM, que é a Fundação GIM, que saiu da junção do Instituto de Medicina Molecular com a Fundação, com o Instituto Gulbenkian, no sentido na área dos ensaios clínicos, e, portanto, também é um contributo importante para trazer para o território também uma componente tecnológica e de investigação muito, muito importante. Esperamos também, aliás, vir a estabelecer outros protocolos no futuro também na área da saúde com outras instituições e assim reforçar também a vertente da investigação. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é: estamos cá para continuar a perseverar até conseguir o curso de medicina. Falou aí também nas condições, nomeadamente do hospital que não está terminado. Que condições é que considera indispensáveis para garantir que um curso de medicina em Évora seja sustentável e de qualidade? Não, são as condições que, aliás, a própria agência de acreditação coloca. Portanto, recursos humanos, condições físicas, laboratórios, é isso tudo que temos vindo, obviamente, uma unidade de ensino médico, temos vindo a criar tudo isso nesse sentido e, portanto, são as condições que a própria agência nos coloca. Passamos aqui também para um outro tema: investigação, inovação e impacto económico. O Governo acabou com a FCT e a Agência Nacional de Inovação. Que impacto é que teve esta finalização, que teve na Universidade de Évora? Que impacto é que isso teve? Quer dizer, o impacto direto neste momento não tem ainda, não é? Portanto, o decreto que regulamenta a nova agência aí ao quadrado já foi publicado. Nós temos tido reuniões com a tutela sobre o sentido da sua implementação. Temos algumas garantias de que muitos dos projetos, dos concursos que eram feitos no âmbito da anterior FCT, que não são postos em causa. O que é que, no fundo, nos tem aqui preocupado, não especificamente como Universidade de Évora, mas em geral? Obviamente que esta agência vai ter uma tripla tutela, não é? Que é o Ministério da Educação, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças. E há uma ênfase muito grande na questão da inovação e do impacto. E sem questionar a importância, que obviamente que hoje em dia não se pode questionar até pelos desafios globais que se colocam, a nossa preocupação passa também por assegurar que aquilo que normalmente se chama a ciência fundamental, ou que
determinadas áreas científicas com menor impacto social possam continuar a ter as condições para serem desenvolvidas e em registros diferentes. Primeiro, porque a chamada investigação fundamental é absolutamente imprescindível para que haja um pouco de forma, digamos, um bocadinho redutora, ciência aplicada. Ou seja, não vive uma sem a outra e, portanto, já esta divisão às vezes é um bocadinho redutora, mas para simplificar. Portanto, é necessário haver investimento na ciência fundamental para que depois, em alguns casos, essa ciência possa ter impacto na sociedade. E, portanto, aqui a nossa preocupação é assegurar que esse investimento não seja posto em causa. Por outro lado, assegurar que áreas, nomeadamente ligadas às ciências sociais e humanas, mas também, de certa maneira, em alguns casos, às artes, com menor impacto social, ou pelo menos com menor impacto na inovação, não deixem de ser asseguradas e financiadas. Porque, na verdade, a universalidade do conhecimento passa pela articulação entre todas estas áreas. E sem pôr em causa a necessidade de estabelecer focos em termos do investimento, não pode haver uma subalternização ou mesmo desaparecimento de áreas que são absolutamente centrais na forma como o conhecimento evolui e nós evoluímos como sociedade. E a verdade é que muitos dos problemas que nós hoje sentimos e sobre os quais discutimos, que têm a ver com a questão do excesso de informação, da incapacidade de reagir à informação falsa, tudo isso significa que a educação das novas gerações, e não só, numa amplitude de conhecimentos é absolutamente essencial. E, portanto, não se pode questionar o investimento nessas áreas, a reflexão nessas áreas, porque isso é, no fundo, também questionar o que é o conhecimento na sua essência. Portanto, essa foi uma das nossas preocupações, que não foi exclusiva da Universidade de Évora, foi transversal a várias instituições. E, por outro lado, também, como é que esta transferência se vai realizar? Porque, obviamente, a FCT, mesmo com todas as questões que poderiam e que foram colocadas ao seu funcionamento, assegurava desde há muitos anos um sistema de financiamento à investigação, através de uma série de programas, e esta transição agora não é claro como é que vai ser feita e como é que, no fundo, este processo de transição vai decorrer. E isso é uma coisa também que nos preocupa. Aliás, havia programas que deviam ter sido continuados e que tinham sido lançados nos últimos anos e que, em princípio, neste momento não sabemos se irão ter continuação ou não. Portanto, também estamos nesta indecisão de saber se teremos ou não continuação. É verdade que nós temos um sistema, digamos, científico, que foi, sobretudo, moldado pela intervenção, digamos, de um ministro, que era o Mariano Gago, que permitiu, na verdade, que as nossas instituições de ensino superior, e não só, dessem um salto qualitativo e quantitativo na investigação. Sem sombra de dúvida que há um antes e depois digamos, de toda a reforma implementada pelo Mariano Gago. E, portanto, o sistema científico que nós hoje temos é muito devedor, diria quase completamente devedor dessa reforma do Mariano Gago. Não tenho dúvidas que, obviamente, esse sistema precisava de ser avaliado e precisava de ser revisto em alguns pontos, até exatamente pelas novas questões que se tinham colocado. Existe, inclusive, uma fragmentação muito grande do sistema científico, com múltiplas instituições que, às vezes, cujas competências, às vezes, não são muito claras, as unidades de investigação, os collabs, os laboratórios, portanto, nem sempre são muito claras, mas a nossa questão, e também isso foi uma dos outros aspectos que foi muito transversal às instituições de ensino superior, foi a rapidez e, ao mesmo tempo, a surpresa com que esta reforma surgiu. Esta reforma a extinção foi apresentada, penso que 30 de julho ou 31 de julho, assim, de forma um bocadinho surpreendente, que nos apanhou a todos de surpresa.
portanto, que nos colocou também todas estas questões, porque, e aliás, foi muito visível durante o mês de agosto e o mês de setembro, o surgimento de uma série de artigos nos órgãos de comunicação social sobre esta extinção, as implicações que isto significaria. Portanto, estamos um pouco na expectativa de ver o que esta reforma vai trazer. Se me perguntasse, eu gostaria que esta reforma tivesse pelo menos sido, na primeira fase, agora tem sido mais discutida, um pouco mais, mas que tivesse sido mais discutida, mais avaliada por todos os protagonistas do sistema científico, que tivesse sido mais partilhada. Agora resta ver como é que nós vamos fazer este processo de implementação e, sobretudo, não pôr em causa o sistema científico que existe. Nós temos muitos investigadores jovens neste momento no nosso sistema, e não pôr em causa, obviamente, o caminho que já foi feito, corrigir o que há de corrigir, mas, sobretudo, não perder este trajeto positivo que a ciência em Portugal tem vindo a fazer. Como é que avalia a capacidade da Universidade de Évora para atrair e fixar investigação financiada, especialmente em áreas competitivas? Nós temos vindo a aumentar o número de projetos e o número e a nossa capacidade, nomeadamente, Évora está ainda numa zona com um programa regional bastante importante, o Alentejo 2030, e, portanto, essa é uma área de financiamento ao qual a Universidade, os nossos investigadores têm vindo a concorrer às diferentes escolas. Não sabemos o que vai acontecer no futuro quadro comunitário, será outra coisa. Até as últimas notícias não são muito positivas, mas para além portanto, das escolas que são abertas no âmbito do programa regional, nós temos vindo a aumentar e temos que fazer esse investimento cada vez mais nos projetos ligados a programas europeus. E, portanto, essa é uma área que nós temos cada vez mais que investir, e penso que gradualmente os nossos investigadores têm vindo cada vez mais a procurar esse financiamento competitivo e daí também o aumento do número de projetos e o número de financiamento que temos tido. Nisso penso que ainda temos um trabalho a fazer no sentido de capacitar a montante, sobretudo os serviços que dão apoio a essas candidaturas, mas penso que, apesar de tudo, estamos no bom caminho. É óbvio que o ambiente é competitivo, mas isso também já sabemos que é assim. Ora, de recordar que o Falando Com hoje é com a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, e passamos agora para um outro tema que há pouco também já foi aqui um pouco abordado, sobre o alojamento estudantil. A Universidade de Évora consegue dar resposta aos estudantes que chegam de fora? Há falta de alojamento em Évora ou não? Há falta de alojamento em Évora, como é lógico. Nós temos tentado sempre dar resposta aos nossos alunos, mas nem sempre conseguimos. Nós temos 525 camas, o que é pouco, sobretudo porque o número de estudantes tem vindo a aumentar, e portanto, realmente temos necessidade. Aliás, são mais de 10 mil, não é? Neste momento já mais de 10 mil, nós temos realmente um terreno, portanto, junto ao bairro da Malagueira, para o qual temos um projeto de construção de uma residência de 200 camas, que portanto, quando tomámos posse, nós candidatámos na reprogramação do PRR, mas, na verdade, quando foi a reprogramação no Plano Nacional de Apoio, portanto, ao alojamento do ensino superior, não havia dinheiro para a construção, havia só dinheiro para a requalificação. Já não havia dinheiro para a construção nova e, portanto, embora tivesse sido aprovado, não havia financiamento suficiente. Esperamos, portanto, neste momento estamos a sondar outras formas de financiamento, ou de cofinanciamento, não é? E eu espero
tenho esperança que na segunda metade do ano consigamos outras formas de cofinanciamento dessa nova residência, que, sem pôr em causa as camas que já temos e que são residências que já temos, essas 200 camas permitir-nos aumentar cerca de 40% do nosso número de camas disponíveis e em condições com quartos, obviamente, já com condições que no fundo também os nossos estudantes hoje procuram. Portanto, em princípio seriam quartos individuais ou quartos de 2 camas, portanto é um projeto já muito adaptado àquilo que são, no fundo, as novas orientações e espero que sim, que seja possível. Houve também aqui um outro projeto da Messe de Sargentos. Não avançou. Porquê é que não avançou? Não avançou porque, sobretudo, teve a ver com questões de financiamento, também da necessidade que havia de adquirir o edifício, e também, digamos que o montante, a Messe dos Sargentos, no fundo, permitiria apenas 40 camas, não permitiria mais. Porque é um espaço, portanto, que seria um espaço adaptado, só permitiria 40 camas, portanto, se me perguntar, também não iria resolver de forma muito clara o problema que nós temos. E o preço que implicaria essas 40 camas seria bastante elevado, e depois também com as mudanças dos governos, acabou por não haver tempo depois, porque obviamente, como sabe, o PRR, e seria feito ao abrigo do PRR, o PRR termina e, portanto, não haveria já tempo para fazer essa recuperação. E, portanto, eu sinceramente, se me perguntar, o que nos interessa mesmo é ter 200 camas, não era ter 40. Claro que 40 seria bom, mas mais importante do que isso é, na verdade, poder ter a possibilidade de aumentar significativamente o número de camas em condições, num edifício construído de raiz para ser uma residência. E com condições também que para os nossos estudantes, para os nossos investigadores, que muitas vezes também nos procurem, que nós precisamos também de ter condições. Há pouco, logo no início da nossa conversa, referiu que este ano as universidades, os estudantes não se tinham candidatado muito para as universidades, aliás, baixou, exatamente, mas a Universidade de Évora, não aconteceu isso na Universidade de Évora, e aqui as propinas são aqui um caso que têm sido muito faladas. Aliás, o governo quis aumentar as propinas a pretexto de uma nova política de ação social. O que é que acha da proposta do Ministro da Educação, Fernando Alexandre? E aqui o aumento das propinas também poderia provocar uma maior... mais de diminuição, né? Portanto, os alunos não têm capacidade de pagar muito mais. Bem, nós temos de diferenciar entre propinas do primeiro ciclo, do mestrado e do doutoramento. São propinas diferentes. Portanto, as propinas, realmente houve uma proposta que foi falada pelo Ministro da Educação para aumentar uma quantia relativamente pequena a propina da licenciatura, que depois não foi aprovada e não ficou no orçamento. Também sabemos que, obviamente, as propinas são questionadas muitas vezes, portanto, em defesa do ensino gratuito. Eu penso que a propina do primeiro ciclo, sobretudo, eu acho que é absolutamente imprescindível uma questão, que é assegurar que todos os jovens possam ter acesso ao ensino superior. Infelizmente, um relatório, penso que, não sei se do ano passado, há 2 anos, ainda indicava que em Portugal existe uma reprodução geracional das situações digamos, de habilitações. Ou seja, há jovens cujos pais não têm formação superior tendem, em maior número, a não aceder ao ensino superior. Isto significa que há uma reprodução geracional das situações socioeconómicas. E isso é uma questão que eu acho que nós temos que olhar para ela de forma muito clara. E isto liga-se com aquilo que há bocadinho estava a referir, que era a diminuição do número de candidatos
portanto, neste ano letivo. Questão que também fez correr muita tinta, porque houve uma alteração das regras de acesso, que, de certa maneira, regressaram às regras pré-Covid e que foram responsabilizadas por esta diminuição um bocado abrupta, sem sombra de dúvida, do número de candidatos. E o que se tem esgrimido é entre a questão da exigência ou não, de baixar a exigência, se isso é um argumento, ou manter a exigência. Depois, agora acabou portanto, há uma proposta, como aliás também já foi publicitado pelo Sr. Ministro, para baixar 2 provas para uma prova no próximo ano letivo, e essa questão está a ser agora discutida. Obviamente que o ensino superior exige exigência. A exigência não tem que ser feita só obrigatoriamente através dos exames, mas tem que haver exigência, sem sombra de dúvida. Agora, o que nós também temos que ter noção é que nós temos feito um trajeto absolutamente excepcional em termos de acesso e de formação das novas gerações. Nós neste momento atingimos níveis de frequência do ensino superior das gerações mais jovens que nos põem ao nível das percentagens da Europa, mas temos exatamente ainda problemas de jovens. Por um lado, como os chamados jovens nem, que não estudam nem trabalham, e continuamos a ter, mas também temos este indicativo desta reprodução geracional das situações. Dito isto, obviamente, a questão do reforço do ensino profissional também eu não estou a questionar o reforço do ensino profissional. A questão é impedir a reprodução geracional destes jovens. Ou seja, temos que assegurar que os jovens possam ter acesso ao ensino superior, mesmo quando oriundos de meios mais desfavorecidos. E isso ainda não asseguramos. E, portanto, é bom que, quando se fala do ensino superior, se tenha isto em conta. Depois, nós continuamos a ter um país muito desigual. E essa desigualdade continua a ser uma realidade e, portanto, nós não podemos, às vezes, ver a realidade a partir de determinados espaços urbanos, nem é metropolitanos, porque metropolitanos já que nos coloca perante outras realidades, urbanos, que são, na verdade, bolhas no território. E, portanto, acho que se tem que ter essa noção da diversidade do país, e isto sem questionar a exigência. Mas a exigência tem que ser aferida de diferentes formas e isso eu concordo. No caso da Universidade de Évora, realmente, este concurso nacional de acesso correu bem, tivemos candidatos, mas temos que ter a noção de que as universidades também estão perante uma outra questão, que é nós temos que formar jovens para um mercado de trabalho que ainda não conhecemos na sua plenitude o que vai ser no futuro. E temos que formar jovens com a capacidade, sobretudo, de encarar aquilo que são os desafios tecnológicos, não apenas do futuro, mas que já são do presente. E por isso é muito importante também que olhemos para a formação, não apenas como a formação agora do primeiro ciclo, mas depois implicando formações sucessivas do upskilling, do reskilling, ou seja, da formação ao longo da vida. Pronto. Mas ligando agora isto à questão da propina. Portanto, a questão da propina o aumento da propina na licenciatura não me parece neste momento muito necessário. Nós não podemos, obviamente, também prescindir das propinas. As instituições de ensino superior necessitam da propina como meio de financiamento. Agora, quando nós falamos como se falou, de liberalizar ou de aumentar as propinas dos mestrados, aí a diversidade do território também impõe alguma calma. Porque no caso de Évora, mas no caso também das outras instituições do interior, nós não podemos ter propinas como se vê em determinados meios urbanos. Porque não podemos. Não existe capacidade de aumentar de forma extraordinária essas propinas. Portanto, mais uma vez, essa diversidade do território tem que ser presente. E isto liga, se me permite, com a questão da coesão. E sem lhe querer tirar.
as instituições de ensino superior, por si só, não são responsáveis exclusivos por assegurar a coesão territorial, mas são elementos imprescindíveis para a coesão territorial. E isso é algo que tem que ser assumido. Nós temos um território relativamente pequeno, mas é, mais uma vez, um território muito desigual e que continua a ser desigual. E nós não podemos continuar a achar que a solução está em ter grandes instituições no litoral com um aumento da população fixada no litoral. Porque, inclusive, isso coloca, como todos nós sabemos, problemas nas áreas metropolitanas das grandes cidades. E, portanto, coloca problemas, inclusive, agora, não perspectivando a partir do interior, mas perspectivando a partir do litoral, coloca problemas, inclusive, sociais, muito complicados nas áreas metropolitanas. Ao mesmo tempo que há todo isto chamado interior, este país é um bocadinho estranho porque ele é tão estreito que é difícil chamar de interior. Ao mesmo tempo coloca grandes problemas de fixação da população na grande parte do território, que não é apenas o Alentejo, de toda a zona de norte a sul do território. E, portanto, as questões da coesão são absolutamente imprescindíveis. As instituições de ensino superior, neste momento, não são apenas instituições que dão formação, são instituições que captam financiamento, são instituições que prestam serviços, são instituições que dinamizam o crescimento das zonas onde se situam. E essa questão merece atenção e merece ser reconhecida como tal. E merece ser, na minha opinião, considerada quando falamos das instituições de ensino superior e da rede de instituições de ensino superior. As chamadas universidades do interior têm um papel crucial na dinamização dos territórios onde estão. E são elementos imprescindíveis para que esses territórios se mantenham. Agora, obviamente que não trabalham nas mesmas condições que outras instituições que estão no litoral. E esse espaço em que trabalham, essas condições em que trabalham, obrigam-nos, na verdade, a ser muito mais, digamos, inovadoras e muito mais resilientes, porque muitas vezes não temos, obviamente, as condições favoráveis que outras instituições têm e, no entanto, não deixamos de cumprir o nosso papel de formação, de investigação, de prestação de serviços, de coesão e de ligação com o território. E essa foi uma questão que eu, desde o princípio, assumi como um dos objetivos. Para além, as instituições de ensino superior são, obviamente, internacionais, mas a ligação com o território onde a universidade se localiza foi para mim uma questão central desde o início. Porque o território tem que ser o primeiro a reconhecer a nossa importância. E só reconhecendo que nós estamos aqui e que somos um elemento imprescindível para o seu desenvolvimento é que também podemos cumprir o nosso objetivo de aqui estar. E isso foi algo que me preocupou desde o início, que o próprio território reconhecesse que nós somos um elemento e um protagonista do território e que só em articulação com os restantes poderes que se instalam no território podemos realmente levar a coesão a uma realidade que, apesar de tudo, eu acho que ainda está muito aquém daquilo que se pode fazer. E neste momento reconhece? Eu acho que tem vindo a reconhecer, por acaso. Acho que tem vindo a reconhecer. O balanço que faço é que tem vindo a reconhecer. Acho que a universidade, e falo da universidade, não falo das outras instituições, tem vindo a ser chamada cada vez mais, acho que está mais presente em vários projetos, em várias áreas, em várias redes, e, portanto, se me perguntar se eu acho que esse compromisso com a região foi uma aposta ganha, eu diria que sim. E é uma das coisas que eu retiro também com muito prazer destes anos, é essa aposta de reconhecimento. Há coisas que eu gostaria de ter feito mais, mas essa acho que é uma aposta que eu acho que foi ganha, embora tenha que ser continuada, como é lógico. Estas tarefas nunca terminam, não é? Mas, eu gosto de pensar que a universidade tem contribuído e pode continuar a contribuir para que o Alentejo se pense como um território e seja olhado como e que muda a imagem para uma imagem de um território de inovação, de desenvolvimento, para a fixação de novas empresas, para no fundo, também uma maior oferta de empregos para os nossos jovens. Por exemplo, se me permite um exemplo,
Nós temos vindo a fazer uma feira de empregabilidade nos últimos anos e é muito curioso e ao mesmo tempo muito recompensador o aumento enorme de empresas que respondem à nossa solicitação para estarem presentes na feira de empregabilidade, a última que nós fizemos em 25. Não conseguimos ter mais porque não tínhamos espaço. Fizemos no Colégio Espírito Santo. O Colégio Espírito Santo tem limites, não é? Em termos espaciais, e não conseguimos ter mais. Porque se tivéssemos, tínhamos mais procura de empresas que queriam vir participar na Feira de Empregabilidade, o que significa, para todos os efeitos, que reconhecem que a universidade é um espaço onde podem recrutar. Também é verdade que, já agora se me permitem, o PAC também tem trazido empresas e, portanto, também significa que as empresas têm procurado o espaço de Évora para se situarem e penso que isso é um caminho que se tem que continuar a fazer e mesmo a nossa oferta, e agora permitam-me, peço desculpa, eu falei das ciências farmacêuticas e esqueci-me da oferta que se abriu este ano e que é absolutamente crucial para o desenvolvimento não apenas da universidade, mas também do território, que é a engenharia aeroespacial. Portanto, peço desde já desculpa, eu realmente achava que me estava a faltar uma, que é absolutamente essencial, porque, por um lado, há um cluster ligado à aeronáutica no Alentejo, e em Évora em particular, e esta formação é muito importante mesmo em termos, digamos, das áreas em redor, e que permitirá, a meu ver, se bem reforçada, e estamos a fazer todos os esforços nesse sentido, para que seja uma área não apenas para recrutamento de alunos, que terão aqui condições, espero eu, muito particulares, mas também para reforçar na área da investigação. Também já tivemos uma reunião com a nova presidência da Câmara Municipal de Évora para pensar um pouco o futuro da aeronáutica e da aeroespacial. Temos condições, temos empresas aqui, também temos empresas em Ponte Sor, mas aqui em Évora também, e portanto também acho que é um cluster com imenso potencial e onde esta formação pode vir a ser muito importante. Há pouco falou aí do financiamento, das desigualdades, e eu pergunto que medidas considera urgentes por parte do Governo para reforçar as universidades fora das áreas metropolitanas? Importante, sem sombra de dúvida, seria o reconhecimento que nós trabalhamos em condições diferentes. Ou seja, uma forma de financiamento que tem na base, como indicador prioritário, o número de alunos, é sempre complicado. Porque é óbvio que o número de alunos depende, obviamente, também do contexto em que vivemos. É óbvio que nós também temos vindo a investir, e isso é também uma questão importante, nos alunos internacionais, no aumento dos alunos internacionais, porque, obviamente, é importante, aliás, como todas as instituições, mas eu diria por um lado, o reconhecimento de que nós não trabalhamos todos nas mesmas condições e que as condições são diferentes e, portanto, isso também deveria ser considerado numa forma do financiamento e, portanto, a questão da coesão parece-me absolutamente essencial. Eu diria que se deveria pensar também de que as instituições de ensino superior, neste momento, muitas delas, e Évora em particular, lida com desafios de investimento no edificado que é necessário ter presente. É verdade que o PRR, em alguns casos, permitiu investir em alguns edifícios. Não, no nosso caso foi bastante mais restrito, mas em outros contextos sim. Mas seria bom, na verdade, pensar em programas futuros para investimento, construção, reconfiguração do edificado, nomeadamente em determinados campos, que o nosso é um exemplo, mas há outros que também precisam de intervenção. É importante também, na questão do financiamento, considerar o financiamento da investigação. E eu acho que
deveria ser dado mais autonomia, mas também capacidade, digamos, em termos de financiamento, para que as próprias universidades pudessem gerir uma parte do financiamento da investigação. Que na verdade não existe neste momento e, portanto, eu penso que há que rever a forma como o ensino superior é financiado. E essa é uma questão que não é fácil, mas que eu acho que tem que ser de novo repensada. Há decisões políticas que condicionam demasiado as instituições? Bem, nós estamos sujeitos, obviamente, estamos sujeitos às políticas definidas. Portanto, embora as universidades, as instituições de ensino superior tenham autonomia definida pelo RGES, mas, obviamente, que estamos sujeitos, obviamente, à política definida pela nossa tutela. Nós, neste momento, aliás, se me permite, nós estamos num momento também de revisão dos documentos enquadradores do ensino superior. A proposta do novo RGES está neste momento no Parlamento e, portanto, está a ser discutida. Esperamos a todo momento, quer dizer, durante este ano que sai a nova proposta, que vai, inclusive, obrigar as instituições a reverem os seus estatutos e a adaptarem-se ao que for o novo RGES. Estamos também, neste momento, também está a decorrer, para além da implementação da nova agência da AI ao quadrado, está também a ser revista a Lei da Ciência, que é um documento muito importante para o enquadramento da ciência no futuro. Está também a ser revisto o decreto-lei chamado dos graus e diplomas. Portanto, nós estamos numa fase em que todo este quadro regulamentar está a ser em mudança. Portanto, que são documentos, para além de se esperar também que em breve o Governo comece a pensar a revisão do Estatuto das Carreiras. Nós, neste momento, saiu o ano passado o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, mas temos ainda o Estatuto da Carreira do Ensino Politécnico e o Estatuto da Carreira de Docente Universitário, o ECDU, e, em princípio, fala-se na revisão também desses estatutos e, portanto, estamos num momento de revisão. É muito importante que as instituições participem destas revisões. Eu sei que há grupos de trabalho para o decreto do graus e diplomas, há também um grupo de trabalho para a Lei da Ciência, que está a trabalhar e, portanto, que está a trabalhar com as respectivas secretárias de Estado. É importante realmente que estes grupos de trabalho tenham sido constituídos com alguma amplitude, mas é importante que as instituições depois também sejam chamadas, todos nós sejamos chamados a participar e a refletir sobre estes documentos, porque eles, na verdade, são essenciais para o futuro. E isto não pode ser feito sem a participação das instituições de ensino superior, que obviamente serão quem irá também sofrer de forma muito mais direta os efeitos da aplicação desta regulamentação. Portanto, é importante. E é importante também perceber, no fundo, o que é que o país quer com o ensino superior e que ensino superior pretende. Porque essa é a questão essencial. Porque eu penso que, e tenho dito isso, o ensino superior é um dos exemplos de sucesso dos últimos 50 anos. Tem sido um caminho de sucesso e tem sido, penso eu, um exemplo de sucesso nas últimas décadas. Eu penso que, aliás, é talvez das áreas em que há até mais consenso da comunidade, da sociedade portuguesa, sobre o caminho feito. E falo aqui, obviamente, da rede do ensino superior público. Não estou a falar do privado, não me estou agora a falar sobre isso. Mas acho que há um consenso de que o ensino superior público é um ensino de qualidade, é um ensino que, avaliado,
é um ensino acreditado pela agência de acreditação e reconhecido, é um ensino que tem assegurado a formação das novas gerações, algumas delas, infelizmente, que depois imigram para o estrangeiro, mas cuja qualidade é reconhecida, e, portanto, é realmente uma das áreas onde eu acho que há consenso por parte da comunidade. E nós não temos, infelizmente, muitas áreas onde haja consenso nacional. E, portanto, exatamente por esse consenso é importante que se olhe para o ensino superior e para a rede como algo que há que preservar, obviamente, com reconfigurações, com adaptações, assim, obviamente, a evolução assim o exige, mas que, na verdade, este caminho que tem sido feito é um caminho de sucesso que não pode ser posto em causa. E na sua diversidade, acho que deve ser tido em conta. Que se isto significa... isto não significa que não haja um reforço das colaborações, o reforço das cooperações entre instituições nacionais e estrangeiras, estou a falar agora da rede nacional, mas é importante que este consenso seja mantido e que nós continuemos a ser olhados nas instituições de ensino superior como uma das áreas de êxito e de consenso da própria, digamos, quase da própria sociedade portuguesa. Estamos a terminar o nosso programa e gostaria de lhe perguntar que universidade é que vai deixar no final deste mandato? Eu devo dizer que 4 anos passam mais depressa do que aquilo que eu achava. Eu achava que iam passar mais devagar. Há dias em que passam muito devagar, mas há outros que não. E eu achava que iam passar mais devagar. Eu devo dizer que estes 4 anos foram marcados não exclusivamente, mas foram marcados de forma muito veemente pela execução do PRR. Porque nós chegámos com a maior parte das candidaturas já feitas, fizemos depois algumas ainda de novos programas, mas foi muito marcado pelo PRR. E foi marcado, e eu acho que isso, se me permite, acho que neste balanço, eu diria, se me permitisse, 2 apelos. Há bocadinho estava a dizer, temos que manter um consenso sobre a qualidade do ensino superior, e isto significa também manter o consenso sobre a importância das instituições como elemento na coesão territorial. É absolutamente imprescindível. Acho que a coesão territorial tem que ser mais do que uma palavra que nós repetimos abundantemente, mas que depois não se vê no dia a dia, e isto é muito importante. Isto significa que nós precisamos de fixar jovens nestes territórios, porque isso sem pessoas não há coesão territorial, e as instituições são absolutamente centrais nisso, e portanto há que olhar para isso, há que olhar para as instituições chamadas do interior como elemento imprescindível dessa coesão e portanto que devem ser, a meu ver, distinguidas como tal. E o outro apelo é o excesso de burocracia a que todos nós estamos sujeitos. Respeitando todas as regras impostas e algumas corretamente, mas há que a Europa e Portugal têm que pensar em como pode agilizar procedimentos sem, obviamente, pôr em causa os princípios da transparência, da clareza, mas é preciso realmente ter a coragem de simplificar procedimentos sem pôr em causa de forma nenhuma a transparência, a concorrência, nada disto tem que ser posto em causa. Mas nós não podemos ficar reféns ou ficar sem executar por questões burocráticas. E isto tem que ser ao nível nacional, mas também, em alguns casos, são regulamentações que têm que ser revistas, e parece-me que, aliás, há essa preocupação crescente. E no contexto global, essa questão, hoje em dia, é cada vez mais premente. Porque a Europa não pode ficar enredada em sucessivas regulamentações que depois impedem a execução. Portanto, esse também é um apelo. Portanto, o que é que eu deixo? Eu acho que deixo uma universidade com uma oferta, a meu ver,
em novas áreas, e que eu acho que são áreas cruciais para o futuro, e que foram abertas cirurgicamente, procurando realmente responder a essas solicitações. Claro que, por exemplo, a engenharia aeronáutica já era uma proposta aeroespacial que vinha de anos anteriores, mas que se conseguiu concretizar este ano letivo. A área da saúde, que também vinha, mas que nós continuamos a investir. A área da inteligência artificial, porque é uma área absolutamente crucial para o futuro. Uma universidade mais atenta à necessidade de investir na formação ao longo da vida portanto, essa é uma área importante. Uma universidade que, eu diria, mais reconhecida, tanto ao nível regional como nacional e mesmo internacionalmente. O número dos nossos alunos internacionais tem vindo a aumentar gradualmente. E oriundos não apenas dos países de expressão portuguesa, mas também muito da América Latina, aliás, que temos também vindo a fazer encontros ao longo do ano até de integração. Uma universidade também com financiamento na área de investigação, nomeadamente mais robusto, que também teve a ver, obviamente, com encerramento de quadros e abertura de outros quadros, com o financiamento também dado pela FCT às unidades de investigação. Uma universidade que irá ter um documento central sobre o campus para o futuro, e onde foram feitas algumas intervenções, embora e algumas estão a começar, mas que eu gostaria de ter feito mais, mas também, obviamente, o financiamento não permite fazer muitas intervenções com recursos próprios, com receitas próprias que são sempre limitadas. Uma universidade mais reconhecida internacionalmente e que regressou a redes. Uma universidade que tem investigação em áreas absolutamente centrais e que, infelizmente, nem sempre são muito conhecidas e que nós temos feito um esforço para serem reconhecidas cada vez mais. Eu diria na área das agrárias, na área das energias renováveis, na área da ligação ao mar, e depois, se me permitem, duas áreas que eu acho extraordinariamente importantes e que têm ganho também muita centralidade e que vão ter centralidade nos próximos anos, que eu diria as artes e a formação de professores, que poderão, são áreas um pouco, digamos, diferentes. E eu explico porquê. A Escola de Artes não é a mais recente unidade orgânica da Universidade de Évora. A mais recente unidade orgânica é a Escola de Saúde, mas é a segunda mais recente e tem tido um trajeto, penso eu, muito importante. Primeiro, porque permite uma grande ligação à comunidade, porque realmente pelo perfil das suas atividades, permite uma grande ligação à comunidade, mas é também uma área, as artes, que vão ter um papel muito importante, embora não exclusivo aos docentes da Escola de Artes, naquilo que vai ser a Capital Europeia da Cultura. A Universidade fez parte desde o início deste projeto, faz parte da associação, e irá participar com projetos nessa iniciativa que nós esperamos e todos desejamos que seja um momento importante para a cidade e para o território. Todos nós nos lembramos, eu lembro-me também, muito particularmente, da emoção que foi naquele dia, quando Évora foi apresentada como tendo ganho o título de Évora de Capital Europeia da Cultura 2027. Talvez porque nós achamos sempre no Alentejo que não chegamos lá. Às vezes eu digo que nos falta um bocadinho de ambição. Podíamos ser um bocadinho mais ambiciosos e por isso é que eu digo a medicina, podemos não chegar à primeira, podemos não chegar à segunda, mas havemos lá chegar. Não podemos nunca perder esse foco. E eu acho que também na Évora Capital da Cultura investiu-se, mas se calhar achávamos que seria muito difícil. E ter conseguido foi muito emocionante.
E toda essa emoção que se jogou naquele dia e nos dias seguintes, obviamente não pode ser perdida, e sei que os responsáveis têm essa noção, mas este desafio é um desafio crucial para a cidade, para todos nós e para a Universidade também, como elemento da associação, mas também como elemento que irá participar nesse projeto. Portanto, este também é um desafio que eu gostaria de realçar e com o qual a Universidade está muito comprometida, e nós temos tentado também participar na construção desse desafio. E, portanto, acho que essa questão é importante. Depois, eu disse uma outra área que eu também gostaria de realçar de investimento que nós temos feito, que é a formação de professores. Todos nós temos ouvido falar, sobretudo nos últimos anos, da falta de professores. E da forma que, como é que nós agora conseguimos responder a tudo isto. Nós temos feito um esforço muito grande por abrir formações na área da formação de professores, de educação básica, mas também dos mestrados de formação de professores, e que vamos continuar a fazer esse investimento. Não só porque temos, obviamente, pessoas especializadas na área, sobretudo ligadas ao Departamento de Pedagogia, mas porque também achamos que temos que participar nesse esforço, que é um esforço nacional, mas também um esforço regional para a formação de professores. E, portanto, é uma área que iremos continuar a investir nos próximos anos, que não se coloca, não é uma questão, são áreas diferentes, mas que também nos últimos anos temos vindo a investir. Portanto, eu diria que as áreas estratégicas que escolhemos no início do mandato, que continuam a ser as áreas estratégicas para o futuro, ou seja, a questão das ciências agrárias, das ciências e tecnologias agrárias, é a área onde a Universidade nasceu, houve realmente um declínio, mas que é importante continuar. A área da digitalização, da inteligência artificial, absolutamente central. A área da saúde. A área das engenharias, nomeadamente ligadas à questão da aeroespacial, são áreas e que, obviamente, se ligam também à questão da defesa, que é uma área de investimento cada vez mais importante para o futuro. E sem esquecer, obviamente, porque nós estamos numa cidade classificada, a questão da cultura, a questão do património, obviamente, e a questão das artes. E, portanto, eu acho que essas áreas são áreas estratégicas onde nós investimos de forma muito consciente, e que eu acho que teremos que continuar a investir nos próximos anos, de forma que Évora seja realmente uma universidade reconhecida em determinadas áreas, sem questionar outras, obviamente, mas que seja reconhecida em determinadas áreas. Nós estamos num território onde os desafios das alterações climáticas é uma realidade, e, portanto, quando nós pensamos na nossa universidade, também se vai ter que pensar noutra coisa, que é ambiente e alterações climáticas. E nós temos de ter um papel crucial. Porque nós somos um laboratório vivo daquilo que se passa em muitos dos territórios, e, portanto, temos, na verdade, investigação e investigadores reconhecidos nestas áreas. Portanto, a questão do ambiente, os efeitos das alterações climáticas, a questão da biodiversidade, a questão da sustentabilidade, é algo que deve ser também, e temos também vindo a investir e a reconhecer desde sempre, e por isso também a questão, logo no início, ter escolhido a sustentabilidade como um elemento central do nosso plano estratégico, porque pensamos que a universidade também tem que ser, desde logo, conotada e reconhecida como tal. E isto liga-se a outros, se me permite ainda. Sustentabilidade é também o conceito que está subjacente à Aliança Europeia na qual participamos, a EUGRIM, que une 9 instituições europeias e que tem como central a questão da sustentabilidade nas diferentes acessões, mas, obviamente, também com um realce muito particular para a questão da sustentabilidade ambiental, e nós não podemos abdicar disso. Mesmo que hajam vozes que no mundo façam, por vezes, tentar esquecer, essa realidade é uma realidade que nos questiona a todos. Porque o mundo e a evolução do nosso ambiente chama-nos cada dia para a realidade de que o clima está a mudar, os recursos naturais são finitos e nós estamos num mundo finito. Portanto, os discursos políticos feitos às vezes um bocadinho de forma arbitrária não nos deve fazer esquecer o cerne da questão. E essa questão vai nos acompanhar nas próximas décadas. E, portanto, aí também a universidade cada vez mais deve ser reconhecida em torno dessa área, e essa área é uma das áreas essenciais.
Para terminarmos o nosso programa, 4 anos passaram a fugir, mas podem vir mais 4 anos à frente da Universidade de Évora, pois já assumiu que se vai recandidatar. Eu pergunto-lhe o porquê. Bem, primeiro porque muitos destes projetos ainda não terminaram, mas há uma série de intervenções. Há uma série de. Eu não posso, obviamente, agora estar a anunciar o programa de candidatura, como é lógico, mas diria que é assim: há uma série de desafios ainda e de propostas para o campus, para a formação, para a investigação, para a ligação à comunidade e para a reorganização interna da própria universidade, que eu gostaria ainda de pôr em execução. Algumas coisas talvez um pouco disruptivas, mas talvez, porque são coisas que talvez só se possam fazer num segundo mandato. O primeiro é muito de definição, de definição, de execução, de finalização até de projetos que tinham vindo antes, em alguns casos também de reconversão até dos projetos que tinham vindo antes, porque tivemos que os reconverter. Mas o segundo mandato permite, neste momento, depois de alguma organização interna e de alguma arrumação na casa, permite realmente também propor algumas iniciativas mais disruptivas, mas depois deixo para o programa. Muito bem, ficamos então a aguardar novidades. Hoje tivemos Hermínia Vasconcelos Vilar, reitora da Universidade de Évora, neste Falando Com. Já sabe, continua a acompanhar tudo no nosso site, pode ver e ouvir esta entrevista. E esperamos novidades. Agradecer mais uma vez à reitora da Universidade de Évora por ter estado aqui nos nossos estúdios da DNFM. Tenha uma boa tarde e quem será o nosso próximo convidado no Falando Com?